Olá, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, e estamos aqui em mais um vídeo para trazer mais uma meditação na Palavra de Deus. Eu gostaria de refletir com você hoje em alguns versículos que estão lá no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento da nossa Bíblia. Nós vamos ler então Isaías, capítulo 55, dos versículos 8 a 11. Eu vou ler e peço que você preste atenção. Diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. E eu gostaria então de pensar com você um pouquinho, nesse tempo, a respeito dos projetos da nossa vida, aquilo que nós planejamos para a nossa vida. E nós vamos então extrair desse texto algumas verdades, basicamente na mesma ordem, dos versículos aqui que nós lemos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que existe um conflito entre os nossos projetos e os projetos de Deus para a nossa vida. Sempre vai existir. O texto diz, Deus fala através de Isaías essas palavras, no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Faz parte da nossa existência humana o planejar, o traçar caminhos, o ter pensamentos, ideias a respeito daquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas nós entendemos por esse texto que aquilo que nós planejamos por nós mesmos, sem nenhum tipo de orientação da parte de Deus, vai estar sempre de alguma maneira em desacordo, em conflito, em confronto com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso se deve ao fato de que nós temos um coração corrompido. Lá em Jeremias, outro profeta, nós encontramos a afirmação também da parte de Deus de que o nosso coração é enganoso. E essa é de fato uma realidade. Se nós formos sinceros, honestos, nós vamos reconhecer isso. Nós sabemos que muitas vezes nós temos algumas ideias, alguns planos, alguns projetos que, se nós colocamos de fato em prática na nossa vida, nos levam a situações muito problemáticas. O ser humano é muito bom em se meter em problemas, em tomar decisões erradas, em fazer aquilo que na verdade não é o melhor, não é o adequado. Então existe esse conflito da nossa vontade com a vontade de Deus. A segunda verdade que eu gostaria de destacar, na verdade, é uma ampliação daquilo que nós já vimos. E nós vamos entender, então, com base nesse texto, que não existe apenas uma diferença entre os nossos planos e os planos de Deus, mas também que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que os nossos. O versículo 9 diz o seguinte: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não tem como nos compararmos com Deus. Deus é perfeito, Deus detém todo o conhecimento e todo o poder, e nós não. Então sempre os pensamentos dele, os projetos dele serão infinitamente maiores, melhores, superiores do que os nossos. Nós precisamos entender essa realidade, aceitar essa realidade. Isso também deve nos trazer alegria, ânimo, confiança, por entender que Deus tem esse interesse nas nossas vidas, Deus se preocupa conosco, Deus quer nos oferecer um caminho melhor do que o nosso. Na verdade, se Deus nos entregasse simplesmente às nossas próprias vontades, aos nossos próprios caminhos, nós estaríamos completamente perdidos. Mas Ele é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele quer nos oferecer algo muito superior para mim e para você, para as nossas vidas. Então, há esse conflito entre a nossa vontade, os nossos planos, e a vontade e os planos de Deus. Os planos de Deus sempre serão maiores e melhores do que os nossos. E os outros dois versículos nos mostram mais uma realidade, ainda também muito importante sobre isso. É que os planos de Deus sempre se cumprirão.
Eu vou ler mais uma vez esses dois versículos, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Aqui Deus está afirmando que aquilo que Ele planeja se cumpre. Aqui há uma referência então à palavra de Deus, que quando então Deus diz algo, quando Deus afirma alguma coisa, essa sua palavra não volta para Ele vazia. Que assim como a chuva que cai do céu, ela não para no meio do caminho e volta para a nuvem, mas ela cai na terra, ela rega as plantas e faz com que a planta cresça e produza, e ela cumpre então o seu propósito, que da mesma forma a palavra de Deus, podemos então aqui falar do projeto de Deus, não tem como falhar. O texto diz, que a palavra de Deus, ela fará o que agrada ao próprio Deus e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Então, os projetos de Deus são diferentes dos nossos. Os projetos de Deus sempre serão maiores e melhores do que os nossos. E os projetos de Deus sempre se cumprirão. Nós podemos optar por duas direções diferentes para a nossa vida. Nós podemos continuar tentando seguir o nosso próprio caminho, a nossa vontade, achar que nós temos o melhor para a nossa vida e vamos continuar colhendo as consequências disso. Ou podemos nos submeter à vontade de Deus, sermos humildes, podemos dizer para Ele, Senhor, eu reconheço que o que o Senhor tem é muito melhor para mim e eu quero esse melhor para a minha vida. E assim nós vamos experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. Muitas vezes nós não vamos entender perfeitamente o trabalhar de Deus, não vamos entender exatamente o tempo dele, mas nós vamos estar seguros, tranquilos, que nós estamos no melhor. Porque, na verdade, em última instância, a vontade dele prevalecerá. Aquilo que ele quer fazer será feito, ninguém pode se opor a isso. Mas nós podemos desfrutar de uma forma muito mais completa tudo que ele tem, se nós assim nos posicionarmos humildemente diante de sua presença. Então, o meu desejo para mim e para a sua vida, a partir dessa reflexão, é que nós nos submetamos à vontade de Deus e assim possamos experimentar tudo o que Ele tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios, ele afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Que possamos então a cada dia experimentar mais e mais a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe você e a sua família. Até um próximo vídeo.